você e todos que estão aqui, todos que fazem parte da igreja, você foi chamado, você foi liberto das garras do inimigo. Você agora é um povo redimido, você é uma raça eleita, você é a igreja do Deus vivo, que faz com que essa cidade não morra, faz com que essa cidade não seja destruída. É por causa da igreja do Senhor que está nesse lugar, é por causa de você, é por causa das suas orações, é porque você é propriedade exclusiva de Deus nesse lugar. Posso ouvir um amém? Diga bem forte: eu sou propriedade exclusiva de Deus nesse lugar. Você é um sacerdote do Senhor, você é chamado por Deus para abençoar esse lugar. A sua vida é necessária aqui. Deus conta com você e Deus espera de você. Você precisa entender que você é a resposta para essa cidade. Glória a Deus. O Eric estava falando comigo lá, antes da gente vir para cá, sobre o prefeito. Que bom que vocês têm um prefeito que teme a Deus, que bom que vocês têm um prefeito muito bem intencionado, tem feito e com certeza vai fazer muito mais. Mas eu preciso dizer para você, com todo respeito, que essa cidade, a resposta dessa cidade é você. A resposta dessa cidade é a igreja de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela vence as trevas. Nós sabemos que nós estamos aqui por uma batalha, amados. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e cuidar das pessoas. Mas a Bíblia diz também que há principados, há potestades, há uma ação do inferno, há uma ação no mundo espiritual de demônios, que não quer ver essa cidade salva, que não quer ver essa cidade prosperar, que não quer ver a igreja expandir. E você, como igreja de Jesus, você precisa entender que quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a Bíblia quer dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não está se referindo a pessoas, mas demônios, mas a principados e fortalezas. A igreja está aqui, ela é vencedora. A igreja está aqui, ela está salvando essa cidade. A igreja está aqui, ela está fazendo uma diferença. Vocês não têm ideia do que seria essa cidade se a igreja de Jesus não estivesse aqui com mãos erguidas, com mãos santas, clamando ao Senhor. Vocês não sabem o que seria dessa igreja, melhor, o que seria dessa cidade. Esses últimos dias eu tenho dedicado a estudar a história da igreja dos seus 4 primeiros séculos. E eu estou assim literalmente impressionado com o que a igreja fez em relação ao Império Romano. Eu não sei se você já estudou sobre o poder do Império Romano, a força do Império Romano, como que aquele império dominou o mundo inteiro, não é? Mas eu não sei também se você já estudou como que a igreja enfrentou o Império Romano, como que a igreja parou as forças do Império Romano, como que a igreja fez com que o Império Romano começasse a pensar diferente em relação a Deus. O Império Romano, irmãos, ele era politeísta, extremamente politeísta. Havia muitos deuses no Império Romano. Havia até um senado, um colegiado de senadores, que escolhia quem poderia ser Deus ou não. Tibério, no 3º século da era da igreja, o imperador, ele foi impactado com o poder do Evangelho, porque a história conta que alguns irmãos chegaram ao Império Romano, ao palácio. Aliás, todo o Império Romano estava cheio de cristãos. Os cristãos haviam invadido o império, e alguns irmãos chegaram até o imperador e pregaram o Evangelho para ele. Ele estava sendo evangelizado pelos cristãos do 3º século. E o impacto na vida de Tibério foi tão forte, o impacto do Evangelho na vida do imperador foi tão forte, que o imperador criou um projeto, ele fez uma proposta para o Senado. A proposta é: vamos eleger Jesus como o único Deus do Império Romano. Mas a proposta não foi aceita. Sabe por que a proposta não foi aceita? Porque um dos critérios que o Senado tinha para escolher um Deus, uma pessoa que poderia ser Deus, é que esse Deus ele não poderia contrariar ninguém. E Jesus ele contrariou muita gente. Ele começou contrariando
os religiosos, o sistema religioso, mas ele contrariou também a cúpula do Império Romano, as políticas. Ele confrontou pessoas, inclusive pessoas que tinham se decidido a andar com ele. Quando Jesus dá uma palavra firme, ele diz: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo. A Bíblia diz que alguns discípulos de Jesus haviam abandonado eles, e os que estavam muito próximos disseram para o Senhor: essa palavra é dura, porque se você não quer ser confrontado por Deus, não leia a Bíblia. Se você não quer uma vida de confronto, não ande com Deus. Se você não quer mudar, se você não quer ser confrontado para ser transformado pelo poder de Deus, não ande com Deus, não leia a Bíblia, porque Jesus vai nos confrontar para corrigir a nossa rota, para corrigir a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? E Jesus diz para os seus discípulos: se vocês quiserem também está liberado. Então aquele Senado não aceitou a proposta de Jesus como único Deus do Império Romano, porque Jesus confrontava o sistema, sobretudo o sistema religioso. Como que Jesus confrontou o sistema religioso, não é? Você olha Jesus confrontando no início, ele chega na casa do Pai, quando ele chega no templo, e a Bíblia diz que alguns estavam vendendo objetos, vendendo animais para sacrifício no templo. A Bíblia diz que Jesus fez um chicote. Ele fez um chicote grande, e a Bíblia diz que ele entrou no templo, ele virou a banca dos cambistas e fez uma declaração: não faça da casa do meu pai negócio, porque a casa do meu pai é casa de oração. Esse lugar aqui é casa de oração para essa cidade. Esse lugar aqui é casa de oração para que essa cidade não morra. Esse lugar aqui é uma casa de oração para que essa cidade não se perca. Esse lugar aqui é uma casa de oração para curar os doentes, para libertar os enfermos, para cuidar dos pobres e dos necessitados. A igreja, irmãos, nada para a igreja, nem leis, nem regimes, nem governo, nem impérios, nem ditadores, nem forças espirituais nenhuma, ou qualquer outra coisa pode barrar a igreja. Ninguém detém, é obra santa. Avance até que ele venha. Continue, amados, avance até que ele venha. Receba a palavra de ontem, entenda a palavra de ontem e avance. Deus quer essa igreja avançando, Deus quer a sua igreja continuando. Ela não para, ela não se perde no tempo, muito pelo contrário, ela avança a cada dia, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque a igreja, ela é constituída de gente, mas gente que Deus escolheu, gente que Deus chama de propriedade dele, gente que Deus escolheu para ser sacerdote. O sacerdote é aquele que ministra a Deus, gente que Deus separou, que Deus chama de povo santo, que Deus escolheu com um propósito, de que esse povo, onde Ele colocou o seu Espírito, esse povo que Ele equipou com dons, esse povo que Ele ensinou a fé, esse povo que Ele encheu com a sua glória, esse povo está aqui para vencer e continuar sendo vencedores. Você precisa entender isso. Eu quero ficar um pouco no tema de vocês, porque o tema de vocês é muito interessante. Eu gostei muito desse tema, avivamento e fé, porque é tudo que nós precisamos para esses últimos dias. Eu tenho andado o Brasil e as nações falando uma só coisa. Inclusive na última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. Presta atenção no que eu vou dizer. Itamar, presta atenção nisso. Você é um homem de Deus, né? Pastor Itamar está aqui. Tem cabeça branca, irmão, mas só tem 39 anos, viu? E deixa eu te dizer uma coisa: a igreja vai terminar os seus dias exatamente como ela começou. Vamos dizer isso junto? Diga comigo: a igreja vai terminar os seus dias exatamente como ela começou. Agora diga bem forte: avivamento e perseguição. Mais forte: avivamento e perseguição. Quando é que termina o tempo da igreja? Quando o Senhor arrebata. Nós já falamos aqui, a Bíblia registra 3 vindas do Senhor. A primeira delas já aconteceu, Ele veio como um cordeiro. Ele veio para ser morto, para ser imolado pelos nossos pecados. A segunda vinda de Jesus, Ele vem como noivo. Ele vem buscar a sua igreja, que é a noiva do cordeiro. E a terceira vinda dele, Ele vem como um leão. Ele vem batalhar contra as nações, destruir o anticristo, o falso profeta e a besta. Então nós estamos próximos à vinda do Senhor. Nós estamos próximos do arrebatamento da igreja.
Ele vai tirar a sua igreja da terra. Mas antes desse acontecimento, antes do Senhor vir como noivo, para buscar a sua noiva, nós vamos viver um tempo muito interessante. Nós vamos viver um avivamento, amados. O maior avivamento da história do cristianismo ainda não aconteceu. Você pode dar um glória a Deus? Você pode estudar sobre as histórias dos avivamentos, começando com Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Eu sou amante de estudar os avivamentos, e você se impressiona com os avivamentos. Avivamentos que tomou um país inteiro. Você sabia que a Irlanda sofreu um avivamento e todo o país se tornou cristão? Cidades inteiras que se converteram. Na Argentina, aqui do nosso lado, teve um avivamento, irmão. Um avivamento tão forte em algumas cidades da Argentina, que não teve nem um bar aberto, tinha nem uma boate na cidade, porque a cidade se converteu ao Senhor. E você estuda a história dos avivamentos, você vai ficar impressionado, amados, com a maravilha dos avivamentos. Mas o maior de todos os avivamentos está por vir. É o de Joel capítulo 2. É o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. É o tempo onde nós vamos fazer a maior colheita da história. Esse lugar aqui é muito grande, irmão, mas isso aqui vai ser fichinha perto do nosso crescimento nos próximos anos. Está vindo um avivamento aí, que vai ser o maior da história. Esse avivamento vai varrer a terra. Milhões e milhões e milhões de pessoas se converterão. Agora, junto com esse avivamento, vem a perseguição. Nós acabamos de assistir, eu creio que vocês foram informados, que recentemente mataram 1.500 irmãos nossos na Nigéria. 1.500 mártires, 1.500 cristãos que não negaram a sua fé, que não negaram o seu amor e a sua convicção de fé em Jesus. O avivamento virá e nós devemos nos preparar para o avivamento. Mas junto com o avivamento virá também a perseguição. Porque se você estudar sobre os avivamentos, não confie em mim, estude sobre os avivamentos. Você vai descobrir que sempre antes de um avivamento, Deus trouxe um fogo. Deus trouxe um fogo purificador. Antes de Deus trazer um avivamento, antes da glória de Deus se manifestar em avivamento, Deus traz um fogo de purificação. Eu preciso dizer algo para os irmãos. Tudo que nós estamos chamando hoje de igreja, não é a verdadeira igreja de Jesus. Tudo que nós estamos chamando de igreja, é um ajuntamento de gente. Mas a verdadeira igreja do Senhor está inserida nesse contexto. Mas tudo que nós estamos vendo, estamos chamando de igreja, é um perigo. Porque nós estamos vivendo dias de escândalos. Isso é o fogo de Deus que já está vindo. Estamos vivendo dias de pastores escandalizando, vivendo dias de apostasia, as pessoas se esfriando na fé, vivendo dias onde as pessoas estão brincando com o evangelho, vivendo dias onde as pessoas estão fazendo da igreja um negócio, não é? Os escândalos no Brasil, a igreja brasileira, o nível de escândalo dela é tão incrível que agora ela está lavando roupa suja nas redes sociais. O que é isso? Isso já é o princípio do fogo. Isso é o princípio do juízo de Deus que já está vindo sobre nós, amados. Porque Deus vai purificar um povo para Ele nesses últimos dias. Um povo poderoso, um povo com Ele, um povo que ama Ele, um povo firme na sua fé, um povo que não o nega, um povo que enfrenta qualquer dificuldade para fazer com que a obra de Deus não pare de crescer. Amados, eu preciso te dizer que a igreja não vai parar, a igreja não vai cessar, muito pelo contrário, ela vai avançar, porque é obra santa, ninguém detém. Eu gostei muito desse tema e eu quero começar com você pela fé, porque a fé é responsabilidade sua. Avivamento é responsabilidade de Deus. A fé é nossa responsabilidade. A Bíblia é clara sobre isso, que Deus entregou a fé para você, mas você precisa cuidar dela, você precisa fazê-la crescer, você precisa desenvolver a sua fé. Fé é responsabilidade nossa, amados. Avivamento é responsabilidade de Deus. A fé se constrói, avivamento se recebe. Vamos dizer junto? Diga comigo, a fé. Todos quem não falar não vai jantar. A fé. Viu, prefeito, como que o povo gosta de comer? Diga comigo, a fé se constrói.
O avivamento se recebe. Mais uma vez, a fé se constrói. Avivamento se recebe. Você primeiro precisa cuidar da sua fé. Você primeiro precisa edificar a sua fé. Porque avivamento sem fé, irmãos, não funciona, não existe. Primeiro se constrói a fé, depois vem o avivamento. Não adianta nós clamarmos por um avivamento se nós não estamos dispostos a ensinar o povo de Deus a viver a fé. Eu trato com alguns pastores no Brasil, ministro muito para líderes, e eu tenho mostrado para muitos deles que não há nada mais importante nos nossos dias do que ensinar sobre a fé. A maior tragédia de um cristão, irmãos, é a apostasia. Um cristão que apóstata da sua fé, ele é uma tragédia. Alguém que conheceu Jesus, mas virou as costas para ele, mas se perdeu na caminhada. Isso é uma tragédia, é uma tristeza. Mas por que isso acontece? Porque as pressões vêm, amados. As pressões vêm, as tribulações vêm. E se você não tiver uma fé construída em você, você não suporta. Quem dera um avivamento. Quando o avivamento chegar nessa cidade, ele vai chegar, as trevas vão reagir. O inferno vai reagir. Porque o inferno não quer ver essa cidade convertida. O inferno não quer ver essa cidade salva. Então quando o avivamento chegar, é preciso de uma igreja que a sua fé está construída. Eu ando em alguns lugares do mundo e estou sempre dando testemunho, de como que nos países onde há mais perseguição, é onde também há mais pessoas que creem, mais pessoas de fé. Eu tenho andado em países onde há muita perseguição ao evangelho. Norte da Índia, por exemplo, na divisa com a China e Bihar, quanta perseguição. Mas é impressionante, quando você lida com os cristãos, a convicção de fé deles. Eu contei um fato aqui, um tempo desse, de um querido irmão nosso, novo convertido, pouco tempo que conhecia o Senhor. Os maoístas, os radicais pegou ele, espancou ele, porque ele foi pregar no vilarejo onde a sua mãe mora. Ele foi pregar o evangelho porque aquele vilarejo não conhecia Jesus. E eles pegaram aquele jovem, espancaram, deixaram no chão como morto. Depois de algum tempo, aquele jovem recuperou a sua consciência, chegou até um outro vilarejo, recebeu os primeiros cuidados, chegou até Budigaia, completamente saudável. Um ano depois desse acontecimento, eu vou lá naquele lugar, estou lá ministrando para um grupo de líderes, está lá aquele irmão sentado no primeiro banco. Eu chamo o intérprete, falo, preciso conversar com esse jovem, ele está sob uma ameaça de morte. Os radicais hindus, os maoístas ficaram sabendo que ele está vivo, que ele não morreu, que ele recuperou a sua consciência e continua indo lá no vilarejo pregar o evangelho, continua indo no vilarejo da mãe dele lá pregar o evangelho. Então ele está debaixo de uma sentença de morte. Disseram para ele: onde nós encontrar você, nós vamos matar, nós vamos tirar a sua vida, E eu conversando com aquele jovem, com o intérprete, eu perguntei para ele: e agora que você está debaixo de uma ameaça de morte, e agora que você passou por tudo isso e a qualquer momento você morre, como que está a sua fé, como que está a sua vida, como está a sua disposição de servir a Deus? Aquele jovem que não tem o que você tem, que não tem o tempo de conversão, que não tem a maturidade que você tem. Eu estou falando do novo convertido, de menos de um ano de convertido. Ele virou para mim e disse: pastor, eu não tenho mais vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, de você entender o que é conversão, de você entender o que é entregar a sua vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você está com medo de quê então? Aquele jovem diz: pastor, eu não tenho mais vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. Uma fé construída. Judas capítulo 1 verso 3, se você quiser me acompanhar, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Todo mundo que está aqui, diga comigo: no dia que eu recebi Jesus, a fé me foi entregue. Amém? A fé está aí. Deus entregou ela a você. Ninguém pode crer por você. Você não pode depender da fé dos seus pastores. Você não pode depender de um evento como esse. Você não pode ir de culto em culto. Você não pode esperar que alguém coloque a mão na sua cabeça e ore para que você receba algo.
você precisa aprender a desenvolver a sua fé. Deus entregou a fé a você. Não dependa de outras pessoas, dependa dessa fé, porque a fé é suficiente. A fé que Deus entregou a você, que está aí dentro de você, ela é suficiente para você vencer e viver nos últimos dias. Tito capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Os apóstolos promoviam a fé. O que a igreja está promovendo hoje, amados? O que muitos apóstolos nesse país, que muitos pastores nesse país hoje estão promovendo? Promovendo religião, sistema religioso, negócio com o evangelho, alegrando pessoas, como foi dito aqui ontem, né? Pastores que tem que fazer um palco, tem que fazer um cinema, tem que fazer uma programação, porque o povo é morto, porque o povo não tem vida, porque não promoveram a fé, promoveram uma série de coisas. Mas eu preciso dizer algo para você: no dia da perseguição, a sua religião não tem nenhum valor. No dia da perseguição, esse nome que está escrito aí na porta não te ajuda em nada. No dia da perseguição, se o Eric ou um dos seus pastores não estiver com você, e aí, você vai fazer o quê? Os apóstolos, eles promoviam a fé, não promoviam nenhum outro evento, não promoviam nenhum outro sistema. Veja o texto, diz que eles promoviam a fé, que é dos eleitos de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, para ensinar você a viver na fé. Deus te escolheu, te elegeu, te deu a fé a você. Aí o texto diz assim: e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então você constrói a fé, você cresce na fé, a fé vai te colocar na verdade, porque a fé se sustenta na palavra de Deus. O fundamento da fé é as escrituras, o fundamento da fé é a palavra que Deus diz, é a palavra que Jesus diz. Então você se fundamenta na fé, se fundamenta na verdade, e aí você não tem uma religião, aí você não tem uma vida religiosa, você tem piedade. Aí você vai servir a Deus do modo certo, aí você vai servir a Deus da forma certa. Amados, você vai precisar muito de fé nesses dias. Eu não estou conseguindo pregar outro assunto senão esse, porque eu estou entendendo os nossos dias, eu estou entendendo o nosso caminhar. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 17, você vai precisar de uma fé capaz de vencer dentro e fora da igreja. Vou repetir isso enquanto você abre Lucas, eu queria que você abrisse o texto, Lucas 17. Você vai precisar de uma fé capaz de vencer dentro e fora da igreja. Diga comigo: eu vou precisar de uma fé. Vai lá todo mundo, eu vou precisar de uma fé para vencer dentro e fora da igreja. Amém? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, nesse ambiente aqui é muito fácil você servir a Deus. Eu me lembro da primeira perseguição que eu sofri na Índia. Eu estava num vilarejo que não conhecia Jesus. Eu consegui uma máquina de projetar filme, e nós estávamos com um filme baseado no Evangelho de Lucas, em hindi, para evangelizar aquela tribo. Começamos a montar o equipamento. Chegou uma pessoa, um jovem, correndo, ofegante, dizendo para nós: os radicais descobriram vocês, eles sabem que vocês estão aqui, e eles estão vindo. Um lugar que tinha energia, eu estava ligando numa bateria, e o conselho do pastor Ramesh Kumar foi: é melhor vocês ir embora, porque a chance de vocês morrerem é de 90%, porque naquele lugar não tem justiça, não tem polícia, não tem nada. Os radicais lá matam quem eles querem, e muitos da família não fica nem sabendo, né? Naquele momento que a gente recebe aquela notícia, irmãos, a única coisa que tinha para a gente fugir daquele lugar era um carrinho com motor de 800 cilindrada. Não era nem 1000 cilindradas, era um carrinho com motor de 800 cilindradas. Quem conhece o carrinho do Mr. Bean? É aquele carrinho. Eu só tinha aquele carrinho para fugir dos maoístas. Aquele momento a sua fé é testada. Naquele momento, quando você vê que a morte bateu a sua porta,
que você pode sofrer no mínimo ali um espancamento, talvez pagar com a própria vida, é nesse momento que você precisa de uma fé edificada, para não se acovardar, para não negar o nome do Senhor, e se possível, passar pelo privilégio de ser um mártir. Eu fico imaginando o tribunal de Cristo. Logo quando o Senhor tira a igreja da terra, a primeira coisa que acontece em cima é o tribunal de Cristo, onde o Senhor vai distribuir os galardões, a recompensa, por aquilo que você fez por meio do corpo, igreja. Eu fico imaginando naquele dia, em que as pessoas vão receber o galardão e a recompensa. Lá você vai ver um irmãozinho que você nunca viu no YouTube, você nunca viu na TV, que você nem sabe o nome dele, que nunca foi chamado de apóstolo, e talvez você vai até desprezar ele, mas você vai ver que Jesus vai dar uma grande coroa para ele, e você vai perguntar: por que essa coroa? Porque ele pagou com a própria vida. Você vai precisar de uma fé nesses últimos dias, amados, uma fé para você vencer dentro da igreja, e uma fé para você vencer fora da igreja. O texto sagrado diz assim, Lucas 17, a partir do verso 3: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. 4: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, é muito pecado, né, irmão? 7 vezes por dia o cara pisou no seu calo, e 7 vezes vir ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Se o teu irmão pecou contra você, igreja é lugar de gente, e aonde tem gente tem problema. Outro dia eu vi um pastor falando que igreja é como a arca de Noé, é um bando de bichos fazendo cocô e xixi lá dentro. Igreja é lugar onde tem gente tem problema. Então o texto diz que se o teu irmão pecou contra ti, amados, eu não sei a realidade da cidade de vocês, eu ando pelo Brasil, a minha cidade tem mais de 2 milhões de habitantes, e o que eu encontro de gente na rua, que um dia esteve aqui, que um dia se batizou, que um dia até subiu nesse lugar, gente que serviu na igreja, gente que teve um tempo grande na igreja, mas hoje encontra-se decepcionado. É os chamados desigrejados, apelido que a revista Veja colocou. Aí você vai conversar com essas pessoas, quem você percebe? Eles não tiveram a fé para esse texto, eles não tiveram a fé para quando alguém pisar no seu calo, quando alguém te contrariar, quando alguém te perseguir dentro da igreja, quando alguém fizer um mal para você aqui dentro, você tem uma fé construída para olhar e dizer: eu sei que você é um ser humano, eu sei que você, assim como eu, tem um monte de problema, então eu vou te repreender, e se você arrepender, eu te perdoo. Mas fica fácil, o primeiro plano é fácil, porque é só uma vez. Mas o segundo, ele pisou no seu calo, um só dia, 7 vezes. Eu já passei por coisas semelhantes. Eu já fui repreendido numa roda de pastores por algo que eu não tinha feito. Era uma mentira de que alguém se levantou a meu respeito. 7 vezes essa pessoa pecou contra você. Só que tem um detalhe: 7 vezes ela voltou. Não é que ela pecou 7 vezes e foi embora. O texto é muito claro, ela voltou arrependida, e 7 vezes ela te pediu perdão. Aí Jesus diz: você precisa perdoar. E os apóstolos, aqueles que estavam andando com o Senhor, que vivia com o Senhor, dia e noite, 24 horas, olha para esse quadro desafiador, de dentro da igreja, de gente que toma ceia com a gente, de gente que adora com a gente, de gente que ouve a palavra com a gente, que eu preciso perdoar. Aí você diz: pastor,
foi 3 vezes, foi 4, foi 5, não, foi 7 vezes. Aí você precisa de uma fé. Essa palavra acautelar, no dicionário Strong, ou até no original grego, significa trazer o navio à terra e simplesmente atracá-lo. Olhe para mim. Eu não sei se você já chegou num cais, no lugar onde os navios é colocado. Aquele mar imenso ali fica os navios. E quando os navios chegam ali na terra, é preciso amarrá-los. Porque se você não amarrar, se você não atracar aquele navio, o mar traz ele de volta. O mar desaparece com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você precisa atracar a sua fé em Jesus. Você precisa atracar a sua fé na palavra de Deus. Eu ando nesse país e eu vejo gente que se perdeu no mar da vida. Eu ando por esse país e eu encontro gente assim. Eu fiquei tantos anos lá, mas um dia o pastor disse isso a meu respeito. Eu fiquei tantos anos lá, mas um dia fulano veio e fez isso comigo. Outro dia encontrei um que disse: eu saí porque emprestei dinheiro para um dos obreiros da igreja e ele não me pagou. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse: você está bem, porque eu, Geraldo Pereira do Nascimento, CPF 169 690 142 15, eu emprestei dinheiro, foi para pastor e ele não me pagou. Atraque a sua fé na palavra de Deus, em Jesus. A igreja não é um lugar perfeito, a igreja é um lugar de gente imperfeita, mas é aqui que você verá a glória de Deus. É nesse lugar que o Senhor vem. Nós aprendemos sobre isso ontem. É nesse lugar que a graça de Deus se manifesta. É nesse lugar que Deus transforma pessoas. É nesse ambiente que o Senhor vem, cura, transforma. Eu tive um amigo de infância que me influenciou negativamente. Insistiu para que eu usasse droga. Graças a Deus não usei. Mas me mostrou o caminho da bebida e muitas coisas ruins aquele jovem tentou colocar na minha vida. De alguma forma ele me influenciou, porque nós somos influenciáveis. Agora, 20 dias atrás, um outro amigo de infância descobre o meu WhatsApp, entra em contato comigo e diz: eu estou passando o WhatsApp do fulano. Eu disse: ele ainda está vivo? Tá. Eu falei: me fale sobre ele. Ele disse: é outro homem, se converteu a Jesus, você não vai reconhecê-lo, foi transformado pela glória de Deus. Você pode ouvir um amém? Mas eu te afirmo que quando ele chegou na igreja, ele não era um homem transformado. Nem todos aqui estão transformados, nem todos aqui estão mudados, mas todos estão num processo. Então você vai precisar de uma fé para ficar na igreja. Quem recebe dá glória a Deus. Segundo lugar, você vai precisar de uma fé para fora da igreja. Aí eu preciso que você abra a sua Bíblia do Evangelho de João, em 1 João no capítulo 5. 1 João capítulo 5. Você vai precisar também de uma fé para fora da igreja. E o texto sagrado diz assim, vamos ler o verso 4 e o verso 5, 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Posso ouvir glória a Deus? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos ler de novo o texto. Porque todo aquele que é nascido de Deus, quem já viveu essa experiência, dá glória a Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Depois, com o tempo, você lê o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Apocalipse, que está falando sobre o sistema babilônico e sobre a queda da Babilônia. A palavra mundo aqui é o sistema pecaminoso. Você vai precisar de uma fé para você vencer o sistema lá fora. Você vai precisar de uma fé para vencer o mundo pecaminoso. Hoje eu coloquei um banner no Instagram, e eu escrevi lá naquele banner que
Eu fiquei 23 anos da minha vida preso num lugar chamado pecado. 23 anos da minha vida preso num lugar chamado pecado. Depois desse tempo, eu fui liberto. Eu conheci o Filho de Deus, eu me converti ao Senhor. E hoje eu tenho 61 anos de idade. E todos os dias o pecado aparece na minha porta e faz um convite para voltar. Se você não tiver uma fé construída, você não vai vencer lá fora. Esse sistema pecaminoso, ele tem um tripé: religião, política e economia. Se você estudar a Babilônia, depois estude o capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse, vai te dar uma boa ideia do que é a Babilônia, do que é o sistema pecaminoso lá fora, e como é difícil de enfrentá-lo, porque a cada dia que passa, ele fica mais inimigo de vocês. Jesus disse assim: olha, se o mundo odeia vocês, se o sistema odeia vocês, assuste não. Jesus diz, porque antes dele odiar vocês, ele odiou a mim. Então você vai precisar de uma fé para você vencer lá fora também, para você vencer o sistema pecaminoso, governado por religião, política e economia. Quando você for estudar sobre Babilônia, sobre o que é esse sistema pecaminoso, que você precisa de uma fé para vencer, você vai entender por que muitos caíram, por que muitos foram engolidos por esse sistema, e você vai entender também por que você precisa de uma fé construída, firme, para vencer esse sistema, que não é tão simples de vencer, porque a sua carne, os seus desejos, muitas vezes é para esse sistema, a sua vontade, muitas vezes quer se render a este sistema. A palavra mundo aqui é multidão incrédula, massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil à causa de Cristo. Isso é a palavra mundo aqui no original grego, uma multidão de incrédulos, gente que não crê. Então se você vai para lá, você precisa estar bem construído, senão eles fermentam você, senão eles te vencem. Então você tem que estar pronto para vencê-los, porque o texto que nós lemos diz que se você nasceu de Deus, se você tem uma experiência com Deus, você vence. Não é eles que vencem você, é você que os vence por causa da sua fé. Quem entende isso, dá glória a Deus. Homens inteiramente alienados de Deus. Nunca tivemos tanta coisa horrorosa nos nossos dias, de coisas que a gente ouve a respeito de Deus nas redes sociais, pessoas escarnecendo de Jesus, escarnecendo da cruz, piadinhas com o Espírito Santo, piadinhas com a igreja, piadinhas com o nome de Deus. O judeu, quando ele vai falar no nome de Deus, ele lava a boca. Quando ele vai pegar na Torá, ele lava as mãos. Os dias que nós estamos vivendo não são dias fáceis. Você vai precisar também de uma fé que funciona. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Verso 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todas as igrejas da Macedônia e da Acaia. Você vai precisar de uma fé que funciona. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você vai precisar de uma fé que funciona. Essa igreja aqui, irmãos, estude 1 e 2 Tessalonicenses. Você vai ver uma igreja que construiu a sua fé. Nesse texto nós temos 4 coisas rapidamente. Primeiro, ela era uma igreja que tinha discipulado, porque Paulo começa o texto dizendo assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Você provavelmente já ouviu pessoas aí na igreja dizendo assim: olha, eu não sou discípulo de ninguém, não sou discípulo de Jerry, não, eu sou discípulo de Jesus. Isso parece assim um ar espiritual, né? Isso parece uma coisa assim muito espiritual. Não, eu não sou discípulo de ninguém, eu sou discípulo de Jesus. Essas pessoas, na verdade, elas não estão nem um pouco dispostas a submeter a uma autoridade humana. A Bíblia diz que se você não obedece quem você vê, dificilmente você vai obedecer quem você não vê, que é Deus.
Então essa história de que ninguém me discipula, eu não caminho com ninguém, não é Deus, o meu discipulador é Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Isso é balela, isso é conversa fiada. Nós temos que ter autoridade sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender a submeter a homens, porque se você não submete a uma autoridade humana, você não vai submeter a uma autoridade celestial. Amém, amados? Então esse povo tinha uma fé construída para serem discipulados, para estar no sistema de discipulado. Se você faz parte dessa comunidade e não está num discipulado, procure um discipulado, porque isso vai te proteger, isso vai ser bom para você. Alguém que derrame na sua vida a sua experiência. Eu tenho pastor na minha vida. O Eric aqui ontem confessou, né, o quanto o pastor dele, o Danilo, tem feito bem para ele. Eu tenho um pastor, irmãos, que é exemplo para mim, um homem que ama as nações. Junto com ele eu pastorei uma igreja de 500 pessoas. 80% do que entra no nosso caixa hoje nós colocamos em povos não alcançados. Um homem que é uma referência para mim. Eu tenho discipulador, eu tenho pastor e quero continuar tendo em nome de Jesus. Segundo lugar, diz que essa igreja, a fé dela era construída em um nível, irmãos, que eles estavam passando por muitas tribulações. Ainda no verso 6 diz que a palavra foi ministrada a esse povo no meio de muitas tribulações. Essa igreja, a tribulação era tão forte, era tão intensa, que eles chegaram a pensar que Jesus havia voltado e eles tinham ficado na grande tribulação. Mas eles tiveram uma fé para momentos difíceis. Quando as adversidades vêm, quando a luta bate na sua porta, quando a dificuldade chega, você faz parte do grupo que vai embora? Ou você faz parte do grupo que permanece? Não só na abundância, mas também na hora da tribulação. Ou você faz parte do grupo que chega para o pastor e diz: pastor, estamos juntos. Tem luta, estamos juntos. Tem festa, estamos juntos. Tem alegria, estamos juntos. Você precisa construir uma fé para dias de tribulação. Tempo atrás uma mulher disse assim para mim: pastor, eu não estou entendendo. Diz que você não está entendendo, querida. Eu não estou entendendo porque que eu estou enfrentando tanta luta. Eu não estou entendendo porque que eu converti e vim para a igreja, mas a minha vida virou uma bagunça, pastor. É tribulação de todos os lados. Falei: é que você jogava no outro time, querida. O outro time tem um técnico perverso. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Você saiu do time dele, entrou em outro time. Então ele vai mover as peças na sua família, na sociedade. Ele vai mover o que ele puder para vir contra você. Mas eu dei uma palavra para ela, falei: fica firme, porque é nas tribulações que você vai ver o poder de Deus. Quero falar para algumas pessoas aqui. Eu nunca fui prefeito, acho que nunca você também, mas eu imagino que a batalha é diária e é constante. Mas eu vou te dar uma palavra, prefeito: fica firme na sua fé, porque é nos momentos de tribulação que Deus manifesta a sua glória. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Terceiro, diz que essa igreja tinha uma alegria, mas a alegria não era por uma bênção recebida. A alegria não é porque tinha dinheiro, tinha prosperado. A alegria não é porque tem o Danilo aqui pregando. Hoje eu entrei numa fria, né? Porque pregar depois da palavra do Danilo, meu Deus. Alegria não é porque eu consegui uma casa no Alphaville, não é porque tudo vai bem, não é porque eu tenho um cargo agora. Não, a alegria deles é numa pessoa. A alegria deles é no Espírito Santo. Você precisa construir a sua fé na pessoa do Espírito Santo, que é o seu ajudador, que é o seu consolador, que é o Paracletos, que é aquele que está dentro de você, que é aquele que te fortalece, que é aquele que te guia, que é aquele que te ensina. A alegria deles não era externa, irmãos. A alegria deles não dizia respeito a dinheiro, a prosperidade, a fama, esse lugar ou qualquer outra coisa. A alegria deles era no Espírito Santo. Você precisa andar conosco em alguns lugares que nós vamos no mundo. Na Ásia, em lugares que os cristãos não têm uma poltrona igual essa que você está sentado, que não tem uma Bíblia inteira na mão, que não pode nem adorar em voz alta por causa da perseguição. E quando vocês encontram aquelas pessoas, elas estão rindo. Há 2 anos atrás eu peguei uma malária na Índia.
Eu achei que eu ia morrer, irmãos. Eu estava numa região chamada Kinga. Kinga é o lugar que você pode chamar do nada. Não tem nada naquele lugar. E eu peguei uma malária. Eu literalmente achei que eu ia morrer. Me colocaram tarde da noite numa van para andar 120 quilômetros, 120 e poucos quilômetros. A van gasta 11 horas. 11 horas para andar 120 quilômetros. Eu dentro daquela van. A minha vista escurecia, irmãos, tinha hora que eu não via nada. Eu comecei a tremer. Eu batia queixo, que eu sentia os meus dentes batendo um no outro. Todo mundo dentro da van preocupado comigo. Eu ouvia, né? Eu tinha assim, o começo da vertigem, parece que eu ia apagando. E eu ouvi os irmãos falar assim: gente, vamos orar pelo pastor Geraldo. Aí de repente eu dou uma melhorada. O vidro está meio embaçado. Eu passo a mão no vidro e tem uma mulher, mais ou menos uns 35 quilos no máximo, alta, magrinha. Isso era meia-noite e pouco. Ela com um fecho de lenha na cabeça. E a mulher estava do lado e eu percebi que a van estava parada. Eu perguntei: o que foi? Imaginei, falei: será que quer dar carona para essa mulher? Não, a van havia quebrado. Faltava 3 horas para chegar no recurso, onde tinha um remédio para me salvar. E quando eu olho pelo vidro, desembacei, olhei aquela mulher, magrinha, com fecho de lenha na cabeça. Aí o pastor que está do meu lado diz assim: está vendo essa mulher? Provavelmente ela está andando desde 7 da noite. Ela vai andar a noite inteira para chegar em Kinga, ou melhor, em Nampula, para vender esse fecho de lenha e para comprar 2 quilos de farinha, para voltar de a pé a noite inteira, para cozinhar uma farinha com água e uma pitada de sal para os seus filhos não morrerem. Quando eu olhei aquilo, eu disse: meu Deus, o que é isso? Onde nós estamos? Que fé que é essa? Irmãos, eu fiquei curado naquele momento. O Senhor me curou com aquela cena. Eu não precisei mais de remédio, porque aquela cena me curou completamente. Eu vi a glória de Deus naquela mulher. Você pode dizer amém? Acabou meu tempo, né? Quem está me entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, você vai precisar de uma fé que funciona nos últimos dias. Deixa eu ler esse texto aqui. Olha isso aqui. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Eu li 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 e 7. Eu tenho quantos minutos? Não, quantos minutos eu tenho? Pode falar. 5, 10 minutos. Quem me dá 10 e dá glória a Deus? Estou tentando melhorar aqui. Estou tentando ficar mais fácil aqui. Não vou pular aqui um pedaço. Quem está me entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, vou terminar aqui, porque senão vai ficar desconecto. Você vai precisar de uma fé que funciona nesses últimos dias. Posso ouvir um glória a Deus? Diga bem forte: eu vou precisar de uma fé que funciona nesses últimos dias.
Mais forte, eu vou precisar de uma fé que funciona nesses últimos dias. Amém, amados? Eu tenho entendido uma coisa nesses últimos dias, que Deus quer fazer algo em nós. Mas esse algo que Deus quer fazer em nós, irmãos, tudo começa na nossa fé nele. Tudo começa na nossa capacidade de crer no que Deus é capaz de fazer. Nós estamos vivendo um tempo, amados, muito complicado. Um tempo onde muitas pessoas estão se perdendo na sua fé. Um tempo de muitas pessoas que estão sendo vencidas pelo medo. Gente que não construiu a sua fé. Gente que não consegue vencer as adversidades da vida. Eu tenho entendido algo nesses dias que tem feito muito bem a minha fé. Que não há nada que Deus não possa fazer na minha vida. Você precisa entender isso para esses últimos dias. Você precisa construir a sua fé. Você precisa entender, amado, de uma vez por todas, que você não tem um Deus. Você precisa entender que você tem o único Deus. Posso ouvir um amém? Diga, eu não tenho um Deus. Diga, eu tenho o único Deus. Dentro daquela van, eu olhando para aquela mulher, eu fui curado, irmãos. Eu fui sarado quando eu olhei para aquela mulher. Eu disse para as pessoas que estavam dentro de mim numa van com 18 pessoas. Eu disse, na verdade, essa mulher não conhece o que nós conhecemos. Essa mulher não conhece a Bíblia que nós conhecemos e nem o Deus que nós pregamos. Mas essa mulher tem o que nós não temos. Aquele lugar que aquela mulher estava andando, irmãos, à noite, tem muitas feras. Feras que pegam as pessoas, que matam as pessoas no meio do mato. Eu disse, essa mulher tem fé muito mais do que nós. Essa mulher conhece a Deus muito melhor do que nós. Magrinha, sequinha, com um fecho de lenha na cabeça, um escuro que você não enxergava nada. Diz, essa mulher conhece a Deus. Talvez ela não conhece nos nossos moldes. Talvez ela não sabe o que nós sabemos da Bíblia e da palavra. Mas essa mulher, há um poder nela, há uma capacidade nessa mulher. E quando eu olho para aquela mulher, eu desembaço o vidro e eu olho para aquela mulher, ela andando do lado do carro, um tempo até o carro parar totalmente. Eu fui curado naquele momento. Jesus me curou. Quando eu olho para aquela mulher e digo, Senhor, é isso aí. Eu preciso dessa fé, de andar a noite inteira com fecho de lenha na cabeça, para chegar num lugar e vender, e pegar 2 quilos de farinha, e voltar quantos quilômetros a pé, para matar a fome dos meus filhos. Eu preciso dessa fé. A tua igreja precisa dessa fé nos últimos dias. A fé que vai muito além da mão do pastor na minha cabeça. A fé que vai muito além do culto abençoado como esse. A fé que vai muito além do que uma boa pregação. A fé que me faz andar no escuro. A fé que me faz andar sem ver nada. A fé que me faz andar sem nenhuma perspectiva. Eu olhei para aquela mulher e disse, Senhor, essa mulher, ela crê muito mais do que eu. Nós deveríamos parar essa van aqui, dar um púlpito para essa mulher e dizer, ensina para nós essa fé. Ensina para nós como que você anda a noite inteira com fecho de lenha na cabeça, para chegar numa cidade, vender e trocar em torno de 2 quilos de farinha e voltar a pé a distância que você andou, para ferver numa panela com água, uma pitada de sal e matar a fome dos seus filhos, e talvez você nem comer a comida que você está levando. Eu disse para as pessoas que estavam dentro do carro, eu disse, eu estou sendo curado agora, mas eu não estou sendo curado pela oração de nenhum de vocês.
Eu estou sendo curado pela vida dessa mulher. Eu estou sendo curado pelo que eu estou vendo depois da vidraça. Eu estou sendo curado por alguém que talvez nunca participou de um culto como esse, que talvez nunca leu a Bíblia, que talvez nunca ouviu sobre Jesus, mas entendeu sobre a sua capacidade. Quem entende isso até aqui, dá glória a Deus. Quem recebe essa palavra no seu espírito, dá glória a Deus. Eu queria convidar você para não desistir. Eu queria convidar você para não desistir. Eu queria convidar você para continuar andando. Eu queria convidar você para avançar. Eu queria convidar você para não desistir da sua fé. Eu queria convidar você para não desistir, irmãos, da sua caminhada. Nós andamos as nações. Você precisa andar as nações. O pastor de vocês andam as nações. E nas nações você aprende. Nas nações você vê o poder de Deus. É nos lugares mais improváveis que você vê a manifestação da glória de Deus. É nos lugares mais improváveis que você vê o poder de Deus e a graça de Deus. Queria convidar você essa noite a não desistir fácil. Queria convidar você essa noite a não parar. Queria convidar você aqui essa noite para seguir adiante, irmãos. Queria convidar você aqui essa noite para receber a força sobrenatural do Senhor, para não parar. Não pare, não volte, siga em frente, continue. Deus está com você, a unção dele está em você, a glória dele está em você. Permaneça na caminhada, não desista da sua fé, não desista do seu Deus, avance. Deus chamou você para avançar, Deus chamou você para continuar. Deus não é Deus de quem para, Deus não é Deus de quem olha para trás, Deus é Deus de quem avança. Você já viu quantas coisas apareceu no caminho de Jesus para ele não chegar na cruz? Você viu quantas coisas aconteceram para que o Filho de Deus não fosse sacrificado? Porque o diabo sabia que o sacrifício, a morte, a ressurreição dele geraria esse povo que está na minha frente, geraria uma coisa chamada igreja, um povo que não desiste, um povo que não volta atrás, um povo que não recua, mas um povo que avança porque conhece o seu Deus, um povo que não para de caminhar porque conhece a glória de Deus. Nós estamos caminhando para o fim, amados, e a igreja vai terminar os seus dias exatamente como ela começou. Se prepare, porque os nossos dias são dias de perseguição, mas os nossos dias também são dias de avivamento. Posso ouvir um amém? Diga bem forte comigo: os nossos dias são dias de perseguição. Vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar de mim. A perseguição já começou a se configurar no nosso país. Os próximos anos, a perseguição vai se instalar na nossa nação, amados. A igreja vai ser muito perseguida nos últimos dias. Pastor, qual é o propósito da perseguição? Diga bem forte comigo: purificação. Nada purifica mais a igreja do que a perseguição. É na perseguição que ficam os homens e as mulheres de fé. É na perseguição que ficam os convertidos. É na perseguição que ficam os que amam a Deus. É na perseguição que fica a verdadeira igreja. A perseguição é necessária, porque a igreja do século 21 ela precisa de purificação. E a perseguição é que purifica a igreja. Porque quando o fogo da perseguição chegar, quem não é de Cristo, quem não nasceu de novo, quem não está convicto na sua fé, nega o Senhor, recua, volta atrás, entrega. Mas aqueles que de fato conheceu o Senhor, que tem a sua fé no Senhor, eles permanecem. E junto com essa perseguição, eles vão receber o maior avivamento da história. Sua família vai se converter ao Senhor. Essa cidade vai se prostrar diante do Todo-Poderoso. Os reis da terra vão dar a Ele glória.
Esses últimos dias são dias de avivamento, amados. São dias de perseguição, mas são dias também de avivamentos. Prepare a sua fé, prepare a sua vida para os dias que vêm à frente. São dias emocionantes, são dias de perseguição. Talvez alguns de nós vamos pagar com a própria vida, mas sem dúvida também nós vamos viver o maior avivamento da história do cristianismo. Quantos creem? Da glória a Deus. Diga comigo: nós veremos o maior avivamento da história do cristianismo. Diga bem forte: ao derramamento do Espírito profetizado por Joel. Será derramado sobre toda a carne. Você está orando pela sua família? Vai se converter. Você está orando pelos seus vizinhos? Irão se converter. Você está clamando por essa cidade? Vai se converter ao Senhor. A glória de Deus vai manifestar nesse lugar. Você pode ficar em pé junto comigo. Diga bem forte comigo: a igreja vai terminar os seus dias como ela começou. Diga bem forte: avivamento e perseguição. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: construa a sua fé. Diga para ele: essa é a sua função. Diga: o avivamento, todos digam: o avivamento é com Deus. Amém? A minha e a sua parte é preparar a nossa fé. Quando a nossa fé estiver preparada, irmãos, o avivamento virá. Agora estude sobre os avivamentos na Bíblia. Você vai perceber que antes de todo avivamento houve um tempo de perseguição. Não será diferente nos nossos dias. Virá a perseguição, mas a glória de Deus vai ser tão poderosa no nosso meio que você vai suportar a perseguição. A glória de Deus será tão forte na tua casa, a glória de Deus será tão forte na sua vida, que você vai suportar a perseguição. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, me prepara para esse tempo. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, prepara a minha fé. Você pode levantar as suas mãos e começar a clamar. Senhor, prepara a minha fé. Você pode clamar ao Senhor, dizer: Senhor, me prepara para esses últimos dias. Oh Senhor, prepara a tua igreja para esses últimos dias. Levante as tuas mãos a Ele, clame a Ele agora, no nome de Jesus. Vem Senhor, vem Senhor, vem com a tua glória. Vem com a tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, levante as tuas mãos a Ele. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida, oh Jesus. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim.
posso sentir avivamento está vindo sobre tua nós. presença. Se prepare para viver o melhor. Tudo para mim, és tudo para mim, É isso. és tudo para mim, Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor, és tudo para mim, Senhor. Santo, Santo, Levante as tuas mãos a Ele. Deus poderoso, Você vai precisar desse Deus poderoso nesses últimos dias. Santo, Clame a Ele, porque você vai precisar. Santo, Ele está vindo sobre a sua igreja. Deus poderoso, Está vindo um tempo de purificação. Está vindo um tempo de purificação. O fogo do Senhor está vindo para purificar a igreja dos últimos dias. A igreja que não vai negar o Senhor, a igreja que não vai se acovardar, a igreja que vai permanecer. Está vindo o fogo de Deus sobre nós. Está vindo um fogo purificador sobre a tua igreja. Esses dias são dias de prova, são dias de fogo, mas são dias também de avivamento. Se prepare para o poder de Deus. Se prepare para o poder de Deus. Se prepare para ser cheio. Se prepare para ser cheio. O Senhor encherá a tua igreja. Primeiro Ele vai trazer a purificação. Ele vai queimar tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que é madeira será queimado. E ficará a verdadeira igreja, aqueles que não negam o Senhor. Levante as tuas mãos a Ele. Levante as tuas mãos a Ele. Clame a Ele agora com todas as suas forças. Ele está vindo sobre a tua vida. Ele está vindo sobre a igreja. Ele preparará um povo. Ele está preparando um povo. Ele está preparando um povo que não vai negar o seu nome, que não vai negar o Senhor. Um povo corajoso, um povo ungido, um povo santo, separado, um povo cheio da vida de Deus. Recebe essa graça para permanecer nesses dias, para permanecer nesses dias. Oh, recebe essa graça, recebe essa graça. Ele é Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é Santo, Santo, Deus poderoso. Antes de eu passar para o pastor Eric, coloque as suas mãos na posição de receber. Quero só fazer uma oração rápida. Senhor, fortalece a tua igreja para esses últimos dias. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Nós sabemos que o Senhor está chegando. Mas nós sabemos também que nesses últimos dias haverá um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Por isso, Pai, eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar por esse povo, Senhor, para que eles sejam fortalecidos no Espírito, para que eles recebam a tua força, para não negar o teu nome na pressão, para não negar o teu nome na perseguição. Senhor, eu quero orar para que o Senhor fortaleça essa igreja. Todos que estão nesse lugar sejam fortalecidos para, na hora da pressão, não negar o teu nome.
na hora da tribulação, não voltarem atrás. Na hora da luta, Senhor, da batalha, permanecer firme. E se possível, e se preciso for, pagar com a própria vida. Mas um povo que tem uma fé que o sustenta nesses dias, uma fé para avivamento. Senhor, derrama aqui uma fé para avivamento, mas derrama também aqui, Senhor, uma fé para suportar tribulação, uma fé para suportar perseguição. Recebe agora em nome de Jesus a fé para os últimos dias. Recebe a fé agora para a tribulação. Recebe a fé agora para os últimos dias. Recebe a fé para a perseguição, para não negar o Senhor. Recebe a fé também para o avivamento, porque nesse avivamento Deus vai usar a sua vida. Se você crer, dá um glória de Deus e aplauda o nome do Senhor. Cara, eu tentei recuperar no Deus. Tá bom. Glória a Deus. Pastor Geraldo, pastora Divina, pequena lembrancinha dos nossos 30 anos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados? Amanhã 9h30 e 19h, amanhã um pouquinho mais cedo à noite, tá? Um pouquinho mais tarde de manhã, 9h30 e 19h30, um pouquinho mais cedo, pastor Cezinha ministra de manhã e ministra à noite. Não deixe de vir, amanhã é feriado, né? Pouquíssima gente talvez vai trabalhar, não deixe de vir. Amém? Mais uma vez eu agradeço a presença de cada um, nosso prefeito, primeira dama, Deus os abençoe. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Vá na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Deus te abençoe. Pushing my dreams to the side of me, 'cause they can't love me like you do. I give you my all, I give you my all. I'm not running anymore. I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Abiding, 'cause you show me a different view.